Seja muito. Estamos com um problema aqui de conexão. Vamos ver se essa conexão. Deixa eu ver. Vocês estão chegando aí. Sejam bem-vindas à nossa live Zen de hoje. Ela é sobre o tema não é não, né? A gente vai falar sobre isso, sobre o não que a gente dá, né, para as nossas crianças, se não é não mesmo, se existem outros caminhos, então sejam bem-vindas, né? Para quem não sabe, aqui na Live Zen a gente fala sobre os caminhos para nós, enquanto mães, né, desenvolvermos calma e assim conquistarmos uma relação mais positiva com os nossos filhos e conosco, né? Isso é muito importante. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda, sejam todas muito, muito, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti, né? Vou falar um pouquinho aqui, brevemente, um minutinho, peço licença para falar sobre mim. Eu sou instrutora de Mindfulness, então o trabalho que eu desenvolvo aqui no Educar Zen, ele é muito voltado para isso, né? O Mindfulness no contexto da educação, o Mindfulness como uma ferramenta para te ajudar a maternar com mais leveza, com mais calma, e para te ajudar também no processo de educar suas crianças, né? A gente educar crianças mindful. Além disso, eu sou educadora há mais de 17 anos, sou mãe de um menininho chamado Francesco e eu sou linguista, né? Na verdade, eu cheguei até o doutorado em linguística, gosto muito de estudar, de conhecer a comunicação humana e por isso, né, parte do meu trabalho é também sobre um processo de comunicação mais assertiva, a gente chama aqui de conversas que conectam, né? Baseado no encontro entre o mindfulness, né? A comunicação não violenta e os estudos que eu fiz aí ao longo da minha vida na área de linguística. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar, né, sobre esse tema, não é não? O que me motivou a falar sobre isso? Bom, um dos vídeos que eu publiquei aí sobre o mãe mindful versus mãe reativa, né, na verdade, mãe reativa versus mãe mindful, que é o mais, né, o mais conhecido aí, talvez algumas de vocês tenham chegado a esse perfil por causa desse vídeo. Nele, eu trago 3 expressões muito fortes de não, né? E depois, uma criança que está querendo comer biscoito antes da janta, e depois eu sugiro como que a gente poderia abordar, né, a negativa ao biscoito de uma forma mais gentil, por meio de uma conversa que conecta, que eu ensino, né, no meu método. E muitas pessoas se mostraram totalmente contrariadas, né, com essa proposta de não falar o não categórico com a criança e trazer uma explicação, um convite à conexão, um convite à cooperação. Tem gente que não está de acordo com isso. Então, eu acho que é importante, né, assim, trazer aqui o fio do meu raciocínio, o fio do que me motiva, né, enfim, a trazer uma proposta um pouco diferente para esse não, que é sim importante e que precisa sim ser dito, né? Não estou aqui para dizer que você não deve dizer não para sua criança. Eu mesmo digo não para o meu filho e para as outras pessoas e até para mim mesma, quando eu preciso me colocar um limite, né? Então não é saudável. A Lil falando que chegou por esse vídeo, ou Lil, não sei exatamente, acho que é o. E outras pessoas aqui também. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, conforme, né, eu for olhando aqui, enfim, e quando eu estiver fechando algumas ideias aqui, eu vou respondendo também, tá bom? Então, já começar, né, gente, dizendo isso, que o não, ele é necessário, ele é importante, né, ele é uma palavra que traz limites sobre o que precisa ser limitado mesmo, né? Então, pessoas que têm dificuldade de dizer não na vida adulta, que são pessoas, né, que acabam tendo até uma necessidade muito grande de agradar, elas sofrem muito. Então, é importante a gente dizer não para as nossas crianças e é importante a gente ensinar elas também a dizer não. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? Sobre dizer não para criança, mas eu vejo poucas pessoas interessadas em ensinarem as suas crianças a dizerem os seus nãos. Me contem aqui nos comentários se isso faz sentido para vocês. E o que eu vejo, né? Eu vejo que tem aí quase que como se fosse assim, 2 possibilidades de educar a criança. Ou você vai educar por meio de uma educação mais tradicional, né, mais rigorosa, pautada no autoritarismo, é uma educação, digamos assim, totalmente verticalizada, né, em que o adulto ele está sobre a criança ela realmente precisa, ela deve, se espera, né, que ela obedeça e ponto final.
Então a gente tem esse cenário, né? E muitas vezes as pessoas que estão aí defendendo que tem que falar não, né? Não é não, basta, acabou. Essas pessoas, elas estão realmente conectadas a essa proposta de educação, algumas vezes conectadas aos seus próprios valores, outras vezes por não saber fazer de uma outra forma. Então, se a pessoa ela está realmente conectada, né, a esse tipo de perspectiva de que as pessoas, tem pessoas que estão acima de outras, que a criança não merece respeito, que ela não tem que ser respeitada, que ela, ao contrário, ela deve respeito aos seus pais, aos seus professores e só, eu não tenho muito o que fazer, né? São valores dessa pessoa, assim, eventualmente ela pode ter outros valores aí relacionados também, né? Enfim, a sua visão de mundo que eu não vou mudar, eu não tô aqui para isso, né? Mas tem um outro grupo de pessoas que não se conscientizou ainda do que isso significa e tem interesse em conversar com essas pessoas, né? Porque essas pessoas, elas podem eventualmente aprender outras maneiras de lidar com as suas próprias crianças. Então, talvez vocês, algumas dessas de vocês, né, enfim, concordem comigo que o não pelo não seja um pouco agressivo, outros digam esse não ainda, talvez por não saber dizer diferente. Eu quero que vocês me contem aqui. Henrique falando assim, faz muito sentido, porque se a gente ensina a criança a sempre dizer sim, né, quando maior ela vai ter dificuldade em pôr limites, se vendo obrigada a sempre fazer, dividir, ajudar. E assim, o que acontece, né, Henrique? A gente fica nessa discussão aí de, né, tem que falar não para poder colocar limites, para poder, enfim, expor essa criança à frustração, mas a gente tá disposto a ouvir um não da nossa criança, né? Joana falando, eu tenho dificuldade de dizer não por isso mesmo. Olha aí. Então, não, ele é uma palavra importante, é uma palavra que traz limites, que coloca respeito, né? A gente pode, por meio do não, trazer às outras pessoas uma noção sobre os nossos limites pessoais, do nosso corpo, do nosso ser, da nossa vida. E é importante a gente, então, ensinar as nossas crianças sobre o poder desse não, né? Que conteúdo rico de informação, fico feliz, Roberta, fica à vontade, vocês vão trazendo aí os comentários, tá? As dúvidas de vocês, compartilhem com outras pessoas para essa live chegar a mais gente e a gente poder ampliar essa discussão, essa reflexão, eu acho que é mais uma reflexão, né? Então as pessoas que ainda, né, estão pensando assim, não é não, e a criança ela tem que obedecer, né? Além de elas não terem muita consciência de como que desenvolve o cérebro de uma criança e como que, né, principalmente as crianças mais pequenas, elas não têm uma capacidade neurológica, né, de entender conceitos tão abstratos quanto não, porque não é um advérbio, né? É diferente de garrafa, por exemplo. Garrafa é um substantivo, então a gente consegue fazer a criança visualizar o que é uma garrafa. Por mais que muitas vezes eles até aprendam, né, o não, a falar não, muito pequenininhos, muitas vezes uma das primeiras palavras que a criança aprende, isso acontece não porque ela está entendendo no mais profundo o que significa um não, mas porque ela ouviu isso muitas vezes, então ela está repetindo, né? Então lá nessa educação tradicional as pessoas tendem a achar que o não, ele vai impor limites, que ele vai impor limites assim, que ele vai impor respeito, que ele vai mostrar quem que manda, quem que é a autoridade dentro daquela casa, e que o mundo é muito difícil, então a gente tem que ensinar essa criança a ser frustrada desde cedo, porque é melhor ensiná-la a se frustrar aqui do que em outro lugar. Então você vê que está num extremismo, né? Porque aqui a gente está conversando sobre como dizer o não de uma forma mais lógica, uma forma que a criança vai acessar melhor, né, de uma forma que a gente vai se conectar com essa criança, e não estamos definitivamente dizendo que o não deve ser dito. A gente ainda tem um outro grupo, né, de pais, de famílias aí que muitas vezes estão sendo extremamente permissivos, né, que tem dificuldade de dizer o não para a criança. Eu vejo, né, chegam para mim famílias muitas vezes que passam muito tempo fora de casa, que trabalham muito e que quando estão, né, os pais com os filhos querem realmente atender o máximo possível, tem medo de perder o afeto caso não correspondam àquilo que a criança está desejando. Eu entendo, tá, que nenhum desses cenários aí é o ideal e eu tô aqui para te propor hoje um caminho do meio. Será que é possível a gente falar o não quando não tem realmente que ser dito? E será que é possível a gente falar um não que não seja o não pelo não? Não é não e pronto? Será que é possível? Eu acredito que é.
né? No meu método eu ensino isso e eu vim ensinar hoje para vocês também essa parte do meu método. Tô vendo aqui os comentários, ó. Pérola falando assim, eu sou assim, minha filha tem 1 ano e 9 meses e eu falo não, é não e pronto. Mas gostaria de saber como amenizar esse não, que às vezes é grosseiro. Perfeito, Pérola. Ótimo, você tá no lugar certo. Kenny Aline falando assim, sou instrutora de meditação e mindfulness também e vejo que a mente mindfulness na criação dos filhos é relativa ao estado pessoal e emocional. Vejo que sem rede de apoio ou condições de vulnerabilidade. Com certeza, né? A gente não pode dizer que é simplesmente uma questão da gente desenvolver inteligência emocional. Essa inteligência emocional, ela não depende, mas ela se fortalece quando a gente tem uma rede de apoio. Eu também experimento isso na minha própria vida. Quando eu tô mais sozinha com meu filho, eu fico muito mais cansada. Por isso, né, se eu não tenho as minhas necessidades básicas de individualidade, de repouso, né, que, enfim, a gente não tem muito, mas nem minimamente atendidas, eu tendo a ficar mais estressada, isso com certeza. Isso que a Kênia falou faz todo sentido, né? Um exemplo, a criança da classe A rasga o saco de farinha e estraga tudo. A criança da classe da família C tem o mesmo comportamento, não é diferente, porque o prejuízo é diferente. Excelente, Kênia. Muito boa a sua colocação. Isso é perfeito mesmo, assim, porque, de fato, quando a gente sempre tem que ter essa empatia, né? Essa compaixão de a gente importar essas informações aqui para a nossa vida, para o nosso contexto. E algo, né, que eu acho que é fundamental, gente, é que a gente erra, e erra muito. Eu, pelo menos, erro bastante, erro todos os dias, como pessoa, como mãe, né, como profissional, porque somos humanas, então a nossa natureza é o erro mesmo, é a imperfeição. Não o erro, mas a imperfeição. Então, algo que é muito importante é a gente trazer a autocompaixão quando a gente não puder fazer, né, da forma que talvez seja mais amorosa, seja mais gentil, a gente se perdoar, né, a gente tá com essa conexão de amizade com a gente. Eu acho que isso é a base, né, do nosso trabalho, pelo menos o meu trabalho aqui com desenvolvimento de mães, é isso, né. É isso, Kenny. Eu que te agradeço, viu? Muito rica a sua contribuição, muito, muito, muito grata. Então, gente, olha, existe sim esse caminho do meio, né? Nesse caminho do meio, a gente entende que a gente não apenas aprende a dizer não para o nosso filho, né? Como a gente também tem que aprender a ouvir não dos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles não são um apêndice nosso que tem a obrigação de reproduzir aquilo que a gente quer, né? Que tem a obrigação de atender às nossas expectativas. E a gente sabe disso quando a criança nasce e ela começa a se apresentar, né, de uma forma que é diferente das expectativas que a gente tinha, por exemplo, durante uma gestação. Então, a mãe mindful, né, a mãe que está realmente buscando educar por meio de uma percepção, né, de consciência do que está realmente acontecendo aqui no momento presente, conectada com as suas próprias emoções e com as emoções da sua criança, ela tem essa clareza, né? A criança, ela é soberana sobre o seu próprio corpo. Sabe quando a criança ela fala, não quero comer, e algumas famílias ainda enfiam a colher lá na boca dela? Será que a gente está disposto a, além de aprender a falar não, né, de uma forma mais acertada com as nossas crianças, será que a gente está disposto também a aprender a ouvir o não? Então eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim se essa reflexão sobre, além de falar o não, ouvir o não, ela tem feito parte da vida de vocês e os insights de vocês também sobre isso, né? Então vamos lá, depois eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá? Aí eu respondo algumas perguntas, mas por enquanto, vamos que vamos. Ó, Ana, mas e esse não aí curto e grosso, ele pode? Quando que ele pode, né? A Kênia, ela trouxe uma situação, por exemplo, de uma família, né, talvez de classe C, que tem um saco de farinha, e esse saco de farinha pode ser sustento ali para a nutrição daquela família por um tempo. Eventualmente, quando isso está acontecendo, você concorda comigo que é quase que um estado de sobrevivência daquela família que está em risco? Ou quando, né, por exemplo, eu estava numa casa, antes de voltar para a Itália, né, eu estava morando numa casa da minha tia, que tem muitas escadas. E aí, o meu filho, né, andando, ainda muito pequenininho, aprendendo e tudo mais, ele saiu correndo, se adiantando para uma daquelas escadas ali, e ele quase que vai no embalo. Então, óbvio que eu gritei um não!
Era uma questão de sobrevivência. Então, existem momentos em que esse não, ele é um grito praticamente pela segurança daquela família ou pela segurança daquela criança, e ele não tem, eu não, pelo menos não consigo pensar numa outra alternativa, né? Eu ia falar, Francesco, por favor, eu sei que você quer correr, mas agora no meu momento, faria sentido? Não, ele parou naquele momento, porque eu precisava, inclusive, que ele se assustasse para que ele, né, enfim, se freasse. Faz sentido, gente? Então, assim, o não categórico, ele tem a sua função. Ele pode, sim, ser um mecanismo para ajudar a gente a trazer mais segurança para a vida das nossas crianças, né? Principalmente quando elas são mais pequenininhas e tudo mais. Naquele momento, uma criança que sai correndo no meio da rua, tá vindo um carro, você não vai gritar não? Não tem o que falar, né? Então, o não, ele serve em diversos momentos para, inclusive, garantir a segurança daquela criança. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar. Alguma vez na sua vida, né, que seja o seu pai, a sua mãe, o seu companheiro, o seu chefe, um amigo, qualquer pessoa que tenha virado para você e falado assim, é não e pronto que acabou, não quero saber, não. Ou então, não é não, sai daqui. Ou então, não, aqui quem manda sou eu. Alguma coisa desse tipo, né? Alguma vez que você ouviu alguma dessas frases, né, ou algo parecido com isso, porque talvez você tenha ouvido de outro jeito, né, existem algumas variáveis aí, você se sentiu mais conectada com aquela pessoa que estava gritando não pra você, desse jeito? Você sentiu conexão? Você pegou e falou assim, nossa, peraí, é mesmo, agora eu vou contribuir, agora eu vou cooperar aqui com essa pessoa. Talvez você possa ter até se engajado para atender aquilo que estava, né, que aquele não ali estava trazendo, mas será que era por medo, né, talvez por um outro tipo de emoção, ou era porque você estava se sentindo verdadeiramente conectada àquela pessoa, né? A gente sabe que o não, pelo não, esse não é não e pronto e acabou, ele gera desconexão, ele não gera conexão, ele não gera um desejo genuíno, né, da criança contribuir. E quando a gente para pensar que a gente está propondo aqui, na verdade, né, uma leitura de educação que seja muito mais voltada para a cooperação do que para a obediência cega, submissa, né? Então, esse não pelo não, simplesmente não, esse não rasgado e gritado muitas vezes, né? Às vezes nem gritado, mas assim, esse não sem conexão, ele não vai levar a gente para aonde a gente deseja. Óbvio, né, que a gente tá pensando aqui, eu tô pressupondo que vocês todos que estão aqui comigo, né, estão realmente buscando educar as crianças de vocês por meio de uma conexão forte, né? Tá lá escrito no meu perfil, eu te ajudo, né, a ter calma e assim desenvolver uma relação positiva com a sua criança e com você também, né? Então, isso diz respeito à conexão. O que eu quero dizer com isso, gente? Não é só sobre, né? A discussão aqui, como eu já tinha até falado, ela não é só sobre a gente dizer não, né? O não, ele é necessário. Muitas vezes, ele é indispensável. É mais do que isso, é sobre como a gente diz esse não e também sobre quando a gente diz esse não. E esse quando, ele é muito, digamos que, relativo, né? Depende muito do contexto, obviamente. Mas eu quero fazer um convite para vocês hoje aqui, que vai ser uma prática informal de mindfulness, tá? Vou te convidar a fazer uma prática informal de mindfulness nesse dia de hoje. Vou te convidar a pegar uma caneta, deixar uma caneta sempre perto de você. E aí, você vai fazer uma pintinha na sua mão, igual eu fiz aqui, ó. Todas as vezes que você disser não para sua criança, para o seu filho, né, enfim, ou para a criança aí com a qual você convive no dia de hoje, tá? E aí, todas as vezes que você disser esse não, que você tomar consciência, olha só, eu disse não, né? Eu quero que você reflita se esse não, ele poderia ser um sim. Porque algumas vezes a gente está dizendo não porque a gente está cansada, a gente está dizendo não no piloto automático, só porque é mais fácil, só porque a gente já acostumou, só porque, né, a gente vai dando um monte de negativa para a criança ficar quieta. Isso acontece muito,
né? Então, assim, às vezes a criança tá ali te pedindo 1 minuto de atenção, né? Brinca comigo um pouquinho, é não. Aí a criança vira e fala assim, posso comer um biscoito? É não. Aí a criança, né, ela pega um brinquedo que estava guardado, não, guarda esse brinquedo. E a gente vai falando um monte de nãos que poderiam facilmente serem traduzidos, alguns deles, pelo menos, não todos, né, obviamente, mas alguns deles poderiam ser sims. E tem uma música do John Lennon, eu sou muito fã de Beatles, tem uma música dele, meu Deus, agora eu esqueci o nome da música, mas que ele fala assim, yes is the answer. Inclusive tem uma história lá de quando ele conheceu a Yoko Ono, que foi a partir dessa música, assim, que na verdade ele escreveu essa música depois, assim. Ela entrou numa sala, ou ele, agora eu já não lembro, gente, eu tô confusa, mas tinha uma palavra, eles se conheceram e tinha a palavra yes, a palavra sim escrita, assim, né? Então, o nosso cérebro, ele é um cérebro que entende muito mais o positivo do que o negativo, vocês sabiam disso? O cérebro humano, ele não, quando você vira pro seu filho e fala assim, ó, não é para escrever na parede. O cérebro dele absorve a informação escrever na parede, né? O nosso cérebro, ele não traduz tão facilmente, com tanta facilidade, assim, a palavra não, principalmente quando ele tá mais imaturo. Então, avaliem isso. Se esse não, ele pode ser traduzido, inclusive, para um sim, né? Então, assim, esse brinquedo não, mas olha aqui um outro brinquedo, né? A gente pode criar estratégias para poder falar menos não, tendo em vista que o não é uma palavra que desconecta e que é também uma estratégia, inclusive, para a gente poder, né, manter ou garantir a segurança das nossas crianças. Então, será que não é melhor a gente usar esse não quando ele realmente precisar ser usado? Eu gosto de usar o não como uma palavra que realmente ela traz a força da minha posição naquele momento em que ela está sendo trazida, sabe? Não como algo que eu vou dizendo no piloto automático. Então, eu vou te fazer esse convite. Pega uma canetinha aí e vai montando aqui pintinhas todas as vezes que você disser não para sua criança hoje e se propõe a refletir se aquele não ali, ele realmente fez sentido ou se você estava simplesmente no piloto automático. Se aquele não podia ser um sim ou se não era não mesmo, né? É só pra gente trazer mais consciência ao que a gente faz. A gente, na maioria das vezes, está educando as nossas crianças e fazendo tudo na nossa vida de maneira automática. As ações elas vão acontecendo uma atrás da outra e a gente não para sentir se aquilo tem a ver com os nossos valores, se a gente realmente quer aquilo, né? Se aquilo realmente está sendo benéfico para a gente, para as pessoas ao nosso redor, né? Olha aí, Ayla, desculpa. Falando assim, ó, minha filha sempre fala, a mamãe só fala não, não, não. Pois é, né, então assim, você fica marcada dessa forma e o seu não, o que ele começa a acontecer, Ayla? Ele começa a ficar esvaziado de sentido, né? Ele não é um não que realmente traz uma informação que precisa ser respeitada, que precisa, né, que tem um poder por detrás dela. Então, faça esse exercício e depois eu quero que vocês me contem lá no inbox se vocês fizeram isso, né? É uma prática informal de mindfulness. A gente não está meditando, mas a gente está tomando consciência do que está acontecendo. A gente está trazendo consciência para o nosso dia, né? Ao invés de estar fazendo as coisas ali só no automático. Muito bom, Ayla. Ela tem quantos anos? Depois coloca aqui, só para eu saber. E aí, gente, tem muitas mães que me perguntam assim, Ana, mas às vezes eu falo esse não, é porque eu não dou conta, eu explodo, né? E se eu tiver que falar 1000 vezes? Às vezes eu falo 1000 vezes a mesma coisa com meu filho, 5 anos. Às vezes eu falo a mesma coisa com minha filha 20.000 vezes e eu fico exausta e eu te entendo, né? É muito cansativo a gente repetir a mesma coisa várias vezes. Mas aí a gente precisa se lembrar um pouco, né, sobre algumas coisas. Primeiro, que a nossa dificuldade de nos mantermos equilibradas emocionalmente, ela é nossa, né? Ela não pode ser colocada como uma culpa da nossa criança. É algo que tem a ver com o fato de que os adultos de hoje não foram educados em relação às suas emoções. É algo que diz respeito, né, ao fato de muitas vezes, enquanto mães, a gente está exausta, a gente está cansada, a gente está preocupada, né? Então, diz respeito a nós, ao que aconteceu antes e ao que está acontecendo nesse momento aqui.
Então, não é porque você está cansada, porque você não está com a sua inteligência emocional em dia, que isso te dá o direito de falar assim com o seu filho, com a sua filha, né? Eu entendo, eu fico, né, você tem a minha empatia, mas eu preciso te incentivar a buscar, então, alternativas para você se fortalecer emocionalmente, para que isso não te consuma, isso não drene, né, a sua relação com você mesmo e a sua relação com a sua criança, né? Eu vou ver, só ler esse comentário aqui e já continuo, ó. No meu caso, quando eu era criança, eu sempre ouvia não. E eu tinha muito medo. Foi bem difícil desconstruir esse medo, pois era tudo não. Não podia nada. Às vezes acompanhado de um tapa, de um soco. Olha, Henrique, quero te dizer assim, sinto muitíssimo, muito mesmo, né? A gente tá aqui para que as próximas gerações, elas não vivam isso ou vivam o menos possível, porque infelizmente eu tenho visto que a mentalidade de muitas pessoas ainda é de educar, com muitas aspas, dessa forma aí. Mas se você tá aqui é porque eu não sei se você tem filho, se você pretende ter um dia, ou se você tem um sobrinho, né? Todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças. A Kênia falando, tem 2 filhos, uma de 2 anos e 10 e 1 ano e meio. Se falo com eles, não pode bater no irmão. Eles vão e batem na hora de novo. Se falo, é carinho, gente, vamos fazer carinho. Perfeito o seu exemplo. Perfeito, porque nosso cérebro, ele desconsidera um pouquinho o não, né? Como eu falei, ele não interpreta tão bem o não. Então, ele tende a se ater à afirmativa. Quanto mais afirmações nós fazemos na nossa vida, melhor. Inclusive, gente, isso é tão poderoso, tá? Nem tava aqui no meu script não, mas quero deixar essa dica para vocês. Eu faço essas afirmações positivas com o Francesco todo dia e faço para mim também. O nosso cérebro, né, ele tem como verdade aquilo que a gente tá pensando. Nosso cérebro pensa assim, ó, isso aqui que está sendo pensado aqui agora, esse pensamento, ele é a verdade. Ele não distingue realidade de pensamentos, inclusive coisas que a gente cria coisa demais, né? Então, quando a gente faz afirmações positivas sobre nós, sobre o irmão, sobre, né, o outro filho, a gente começa a acreditar naquilo, sabe? Então, assim, isso é muito poderoso, trazer as afirmações ao invés das negações. A gente vai ter que colocar os nossos filhos em contato com o não em algum momento, né? Mas se a gente traz a afirmação, a gente tende a ter mais cooperação dessas crianças por uma questão neurológica. Não é uma questão de assim, tem que expor sim a criança à frustração, porque se eu não falar não, o mundo é muito cruel. O mundo é muito cruel, você precisa ser também pro seu filho. Assim, o mundo é um lugar difícil, realmente. Ele precisa, desde a infância dele, estar numa relação difícil e aprender que assim que são as relações, como o Henrique colocou, né? E como é o caso de muitas pessoas, como é o caso de toda uma geração, isso não faz sentido, gente, né? Ó, aqui o outro Henrique, falando assim, Ana, é difícil lidar com as nossas emoções, somos a geração que teve de esconder as nossas emoções porque as mesmas não eram acolhidas. E assim, para os homens e os meninos, isso é ainda mais grave, né? Enfim, os pais da nossa geração, os nossos pais, os nossos professores, os adultos que nos educaram, eles não tinham consciência, né? Nem de que a criança sentia tanto. O que acontece, né, é que assim, ainda é uma ideia vigente, a ideia de que educar uma criança diz respeito a essa criança tá crescendo direitinho, ganhando peso, né, ela tá se desenvolvendo fisicamente, tá legal. Tá indo bem na escola? Então tá ótimo, tá se desenvolvendo. Na maioria, gente, dos lugares das escolas ainda é essa perspectiva vigente, né? Então, a gente realmente não tem inteligência emocional, assim, né, a nossa geração não tem. Aí o Henrique complementa, e agora como pais sabemos o que sentimos e queremos melhorar esse comportamento, mas é difícil. Mas acredito que com dedicação será um percurso mais feliz com maior conexão. O Henrique, depois que a gente que a gente cria essa consciência e que a gente deseja isso, qual que é o próximo passo? A gente realmente encontrar ferramentas e estratégias para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Existem alguns, né? Hoje em dia a gente tem aí uma série, por exemplo, de terapias, de tipos de terapias holísticas. A gente tem a psicoterapia, que eu considero essencial para a saúde mental e emocional de qualquer pessoa.
E a gente tem as práticas de mindfulness, né? Que são muito importantes, assim, são muito eficientes, até porque você, em qualquer lugar, quando você tem o mindfulness como uma ferramenta, né, que está dentro de você, que você sabe como usar, você em qualquer lugar consegue se autorregular emocionalmente. O meu filho, ele também faz várias coisas de criança aqui todos os dias, que eu sinto a irritação chegar, só que eu sei como lidar com ela. Isso nunca chega nele, ou chegou pouquíssimas vezes, né? Teve umas 2 vezes que eu me irritei com ele, desde que ele nasceu. Mas eu sinto essa irritação chegando quase todos os dias, né? Então o negócio é realmente sobre como que a gente faz. No meu método, né, inclusive a gente trabalha com uma expressão que é a neuroplasticidade parental, que é por meio das práticas de mindfulness, isso a neurociência já comprovou de todas as formas possíveis e imagináveis. Por meio da prática de mindfulness, a gente vai transformando o nosso cérebro, igual quando você está lá na academia puxando peso. Quando a gente está praticando mindfulness 10 minutinhos por dia, a gente vai fortificando o nosso cérebro, mudando a estrutura, né, as conexões, as sinapses dos nossos neurônios, para a gente aprender a responder com mais tranquilidade, com mais calma a essas situações que muitas vezes nos tiram do sério. E, gente, criança, é assim mesmo, né? Somos nós que precisamos fazer diferente, não é esperar que elas se comportem melhor. Né? Elas se comportam, elas modelam o comportamento delas pelo nosso. Então tá nas nossas mães, né? Nas nossas mãos e nas nossas mães também. Ó, não tenho filho, mas lido com as crianças às vezes, mas sempre procuro aprender como lidar. Perfeito, maravilhoso, Henrique. Honro muito a sua intenção aí, viu? Tenho certeza que você vai ser um pai muito bacana. Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Caso você ainda esteja assim, Ana, não, mas eu ainda acho que esse não, que tem que... Às vezes o menino tem que gritar mesmo, que se eu não gritar ele não para. E é verdade, tem hora que a criança só vai parar se você gritar, porque aí você vai colocar o corpo dela todo em estado de alerta, né? Vai ativar lá o cérebro reptiliano dele, e aí ele vai entrar em estado de alerta. Eu tenho que fugir daqui, né? Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir daqui, porque... eu tô em perigo, é isso que acontece, é por isso que ela para, né? Não é porque ela te entendeu. A gente precisa saber disso, né? Pra gente poder fazer as nossas escolhas, se é isso mesmo que a gente quer. Então, você, né, faz isso, a criança para. E aí, se você ainda acha que isso é um recurso válido, né? E eu tenho certeza que, para além disso, todo mundo quer ter conexão com os próprios filhos, né? Então eu te pergunto o seguinte, você já parou para pensar que em algum momento isso vai parar de funcionar? Esses gritos, esses nãos dessa forma? Porque a infância, eu costumo falar que ela é um instante. Você piscou, ela passou. Daqui a pouco seu filho está pré-adolescente, né? Com o mundo como ele está agora, isso infelizmente está ficando cada vez mais, está acontecendo mais cedo. Quando ele tá ali com 10, 11 anos de idade, ele já vai começar a te questionar, sim. Se ele não começar a te questionar porque ele ainda tem muito medo de você, ele vai começar a se afastar de você. Sabe aqueles adolescentes que não se relacionam com a família, né? Eles geralmente tiveram esse tipo de educação, né? Extremamente desconectada, eles foram subjugados, eles não foram considerados, eles não foram convidados a serem cooperativos, foi exigido deles obediência cega, né? Então, é isso, gente, essa educação baseada no não é não e pronto e acabou, ela leva a isso, né? Então, eu quero que você pense nisso, né? Que você considere isso também, porque o tempo passa e aí depois o que sobra, né? Dessa nossa relação com os nossos filhos é como a gente construiu a infância deles, o tempo de qualidade que a gente deu para eles e o tempo de afeto, de conexão verdadeira que a gente investiu nessa relação com eles, né? E agora eu queria te dar 2 motivos muito importantes do porquê dizer não, mas dizer um não com uma justificativa, né? Algumas vezes a gente vai ter que dizer não para os nossos filhos, a gente não dá para dizer só sim, né? Então, como que a gente pode dar esse não, ou melhor, por que a gente deveria dar esse não, mas com uma justificativa? Primeiro, porque eu vou falar de como eu tô educando meu filho, assim, do que eu desejo pro Francisco. Aí vocês colocam aqui se vocês também pensam em algo do tipo para as crianças de vocês. Eu gostaria que o Francisco crescesse seguro de si,
sabe? Que ele crescesse sabendo o que ele quer, ou se ele não souber, que ele tenha coragem para descobrir. Eu quero que ele seja uma pessoa autônoma, eu quero que ele seja uma pessoa convicta dos seus próprios valores, né? Eu quero que o Francesco, ele seja uma pessoa capaz de respeitar o próximo, né? Que ele entenda sobre limites suficientemente para saber até onde ele pode ir em relação ao outro. Mas também que o Francesco saiba ser respeitado e que ele exija isso em todas as suas relações. Que ele não admita, né, se manter em relações em que ele não é respeitado, seja com um chefe, seja com, né, uma namorada ou namorado, seja com quem for. É o que eu desejo para o meu filho. E nesse aspecto aí, né, de que eu quero que o meu filho saiba ser respeitado, que ele aceite ser respeitado, porque muitas vezes a gente não sabe ser respeitado, a gente quer estar em relações que são abusivas, porque foi esse padrão que a gente aprendeu quando a gente era criança. Quem aí já se envolveu com uma relação abusiva, uma relação tóxica, uma relação péssima, seja com um amigo, seja na ordem do afetivo sexual, com alguém que só te colocava pra baixo, que não te deixava fazer nada, que mandava em você, né, que, enfim, te proibia de ver suas amigas, alguma coisa desse tipo. Eu acho que todo mundo, ou muitas pessoas da nossa geração passaram por experiências parecidas com essa que eu tô relatando, exatamente porque foram criadas de uma forma em que não aprenderam a ser respeitadas, porque não eram respeitadas pelos seus pais, né? Então, se a gente quer que os nossos filhos cresçam e não admitam não serem respeitados, a gente vai ter que ensinar eles agora que eles são respeitados. Então, se você se sentiu desrespeitado, né, nos momentos em que as pessoas disseram pra você não é não, não, pronto, acabou, né, que gritaram com você um não, você acha que a sua criança, só porque ela é uma criança, ela não percebe que ela também tá sendo desrespeitada? É uma coisa óbvia, gente. Criança também é gente, sente, percebe, né? E são muito sensíveis. Então, esse é um motivo que eu gostaria de te dar para quando você for falar um não com a sua criança, traga o porquê, né? Mesmo quando esse não é esse não desesperado. Não, como eu falei, que de vez em quando eu preciso dar aqui com meu filho, porque senão, né, ele vai rolar a escada. Mas depois eu chamo ele e falo, Francesco, a mamãe falou não pra você daquele jeito, filho, porque a escada é muito perigosa, né? Então eu precisei gritar, porque senão ia acontecer. Enfim, eu sempre explico pra ele. Ele é muito pequenininho, então sempre com uma linguagem bem simples, assim, bem rapidamente, mas eu nunca deixo de fazer disso um hábito pra mim e pra ele, né? Alguém perguntou se a live vai ficar salva sim, tá? E depois vocês, inclusive, compartilhem com outras pessoas que possam, de alguma forma, aprender alguma coisa sobre isso. Agora, na adolescência, dá pra tentar arrumar? Claro que dá, Ju. Eu acredito muito com adolescente, assim, trabalhei muitos anos com adolescente. Eu acredito muito numa conexão genuína, assim, da gente entrar no universo do adolescente, mas sem forçar a barra, né? Sem nos colocarmos como alguém inconveniente, mas a gente se propor a ler o mundo com os olhos deles, assim. Isso gera mais empatia e a gente também aceitar que algumas vezes eles vão, principalmente quando teve, né, uma criação desse tipo, algumas vezes eles vão ser grosseiros com a gente, como a gente foi com eles. Então, a gente precisa também ter inteligência emocional, desenvolver a nossa inteligência emocional para lidar com isso, porque eles estão repetindo o que eles aprenderam. Mas com conversas sinceras, eu acredito muito na vulnerabilização, no pedido de desculpa de verdade, né? Eu vejo que isso funciona. E nessa desconstrução, nessa casca que a gente vai quebrando é no dia a dia. Relacionamento a gente constrói todos os dias. Então é possível sim com o adolescente. Agora, se a gente puder... Peraí, voltei. Se a gente puder, a partir de agora, desse momento, né, a gente já ter, com as nossas crianças principalmente, mas com os adolescentes também, essa intenção de trazer esse não com o porquê, ainda melhor. Eles são uns amores, mas eu gostaria de entendê-los melhor. Ô Ju, converse com eles, né? Se proponha ao diálogo com eles.
E uma coisa que, né, que assim, que vai funcionar muito com você a partir de agora é que você vai ter que dar muitos nãos ainda para eles, né, para seus filhos, que são adolescentes. Então, você pode usar essa estrutura que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes de falar dela, gente, eu queria falar de um outro porquê, né, uma outra razão de a gente precisar dar um porquê para os nossos filhos quando a gente tá falando não para eles. Quer saber qual que é? Olha só. Eu tô explicando um monte de coisa aqui pra vocês e conforme eu vou explicando, eu vou montando esse cenário, não vai ficando mais claro, vocês não vão ficando mais convencidos do porquê não é legal dizer não é não? O nosso cérebro, né, tem um gatilho mental. O que são os gatilhos mentais? São aspectos do nosso cérebro que a gente trouxe, né, do nosso processo de evolução como espécie e que moldam os nossos comportamentos. Então, um gatilho mental muito importante para a gente poder conquistar a adesão das pessoas, para a gente poder, eu tô falando aqui do lugar de professora, de alguém que está ensinando há muitos anos, assim, né, que realmente fez isso muitas vezes, é a gente explicar o porquê. Então, se eu virar para você e falar assim, dizer não para os filhos é negativo. Ou se eu virar para você e falar assim, pratique mindfulness. Você vai praticar mindfulness? Porque foi assim, pratique mindfulness. Não vai. A publicidade descobriu isso, né? Tanto é que antigamente, como que eram os comerciais de qualquer coisa? Era assim, tipo, compre batom. Não tinha um assim? Então, a gente foi entendendo que simplesmente o imperativo, simplesmente dizer para alguém fazer alguma coisa, não faz com que as pessoas se engajem. Mas quando a gente explica o porquê, as pessoas, o nosso cérebro se sente mais seguro para aderir àquela perspectiva, para aderir àquela proposta, né? Então, quando você explica para o seu filho o porquê do não que você está dando para ele, primeiro que você vai colocar várias sentenças ali, né, na afirmativa, são sentenças positivas, e o nosso cérebro também, ele tende a ser mais cooperativo com o que está na afirmação, né, o que é afirmativo. E segundo, que o fato de você trazer para ele, né, uma razão para aquilo, faz com que ele se sinta, né, neurologicamente, né, que ele nem tá consciente disso, assim, às vezes ele não tá nem tipo assim, então ele não tá concatenando ideias, mas ele entende, ele infere, né, nosso cérebro é assim, isso funciona com qualquer pessoa, é do ser humano, a gente adere melhor àquela proposta, àquela perspectiva, né? Então, Ana, como que a gente faz para dizer um não mais respeitoso? Bom, algo que é fundamental, né? Quando a gente está se relacionando de uma forma mindful, uma forma positiva, que a gente está desenvolvendo a nossa própria inteligência emocional, que a gente está fazendo tudo isso que é proposto aqui no Educar Zen, é a gente validar, a gente reconhecer, a gente afirmar o nosso relacionamento e reconhecer o que está passando com aquela criança, né? Então, se você percebe que aquilo gera frustração, então, olha, eu entendo que isso seja frustrante, eu entendo que você fique triste, né? Eu entendo que você estava esperando por isso, mas hoje é não, né? Então, a gente traz o não. Tem muitas abordagens, né, que vão falar assim, não falo não. Eu já não acho que seja assim, porque o não é uma palavra da nossa língua. Criança, né, nisso eu vou ter que concordar com as pessoas mais tradicionais. Ela vai ouvir nãos ao longo da sua vida. Então, eu acho que é importante, sim, a gente falar, mas hoje não. Principalmente quando são crianças um pouco maiores, depois dos 5 anos de idade, que elas entendem melhor, né? Mas hoje não. Por quê? Então, vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo aí do seu filho que tem 10 anos de idade e tá uma moda aí na escola dele de um tênis que custa R$500, tá? Nem sei quanto que custa um tênis hoje em dia não, gente, mas eu acho pra mim, não sei pra vocês, pra mim R$500 um tênis é muito. E aí o filho chega lá e fala assim, eu quero tênis que todo mundo tem e tal, e esse tênis aqui, ó, eu te mostro. E aí tá lá, R$500, né? Olha, eu entendo que seja importante para você se sentir parte do seu grupo, né? Eu entendo que provavelmente você vai ficar frustrado, mas não, eu não vou comprar o tênis. É frustrante, né? Mas a gente primeiro o quê? A gente acolhe. E aí talvez a criança ela demonstre raiva, acolha aquela emoção, né? Acolha, faz ela perceber que não tem problema nela sentir aquela emoção. Ela não tem tênis de R$2.500. Meu Deus do céu, gente, eu não compro essas coisas não é meu mundo não. Mas enfim, a criança, ela vai se sentir, ela vai
ela precisa sentir que ela é acolhida, que não tem problema em sentir aquela emoção, que aquela emoção não é errada. Ela não pode agredir alguém, né? Assim como nós também sentimos raiva, às vezes, em diversos momentos aqui com os nossos filhos, mas isso não nos dá o direito de despejarmos a nossa raiva neles. O contrário também é certo, né? Também é verdadeiro, só que a diferença é que nós somos adultos e eles são crianças e eles estão aprendendo, então eles têm mais direito de errar nisso do que nós. Nós também temos e de nos perdoarmos, mas eles têm mais crédito, né? Nós já fomos crianças. Crianças que não foram emocionalmente educadas, é verdade, mas fomos crianças e agora a gente já tem um cérebro mais disposto a entender as próprias emoções. Depois disso, né, então não vai dar para comprar o tênis, eu sinto muito, mas, enfim, a gente, né, tem várias outras coisas para pagar aqui no mês, a escola custa tanto, né, a gente gastou eu não sei o que da reforma da casa, então não tá dentro do orçamento da família. Mas, né, você pode ou ganhar esse tênis de Natal, ou então a gente pode olhar um outro tênis, caso você realmente esteja precisando de um tênis que esteja dentro do orçamento, que é esse aqui. Então, o que a gente fez? Né, a gente acolheu as emoções, a gente validou, a gente valida, inclusive, né, o desejo, o pedido, aquilo que a criança quer. Eu entendo que você queira esse brinquedo, eu entendo que você queira o tênis. Você valida a criança, depois você traz o não, depois você traz o porquê. E super importante, depois trazer uma alternativa, né? Às vezes, por exemplo, não dá mesmo para comprar o tênis, né? Mas qual que é a alternativa que é possível naquele momento ali? Olha, tênis não vai dar para comprar nem agora, nem no Natal, mas a gente pode, de repente, né, comprar uma camisa. Não sei. Tem que ser algo que seja condizente com a realidade. Isso ajuda a criança a lidar com aquela frustração e talvez ela não queira. E aí já não está dentro do nosso poder de definir como que a criança vai se sentir. Parli italiano. Va bene, dopo parlerò un po' di italiano. Parlo italiano. Conheço quem é italiana essa pessoa que entrou aqui? Eu acho que é. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer, gente, é isso, né? Que a gente. Uma coisa que eu percebo que as pessoas ficam, às vezes, muito apegadas, né? Os pais, as mães, os educadores que estão se propondo aí essa educação mais consciente. As pessoas querem que, depois de elas terem esse tipo de ação com a criança, esse tipo de acolhimento, que a criança responda assim: ah, então tá, já que você foi legal comigo, então eu tô bem, eu não tô frustrada, não. Tá bom, então. E isso não tá dentro, não faz parte aqui do que a gente tá conversando, como que a criança vai reagir a isso, né? Ela tem o direito, inclusive, de ficar frustrada, de ficar triste, de ficar com raiva. Você também fica quando você não consegue as coisas que você quer, sabe? Então, assim, quando a gente vai repetindo isso várias vezes, o que a gente tá criando com essa criança é conexão. Ela, com o tempo, com a maturação do seu cérebro, ela vai aprender a lidar melhor com esses nãos e com essas frustrações. Né? Mas não significa de jeito nenhum que a gente precisa se esvaziar um pouco das expectativas do que acontece depois que a criança recebe esse tipo de acolhimento da nossa parte, esse não que não é não, né? Esse não mais compassivo, esse não que conecta mais, né? As conversas que conectam, que a gente trabalha lá no Mesen. Faz sentido para vocês? Me conta se faz sentido para vocês. E aí, gente, assim, pra ir fechando aqui a nossa live, uma coisa que eu queria falar, tô vendo aqui a Georgia falando assim, ó, eu sou nova aqui, meu filho foi diagnosticado com TDAH e TOD, não foi fácil lidar com ele na hora de dizer não, ele nunca aceitava, mas faz 4 meses que mudamos com ele e ele vem melhorando a cada dia. Georgia, depois me procura no inbox pra gente conversar um pouco mais, fico muito feliz, né, enfim, a criança, né, que tem essas características, ela tem realmente essa dificuldade muito grande de lidar com a negativa, e que bom que vocês estão conseguindo encontrar ferramentas, caminhos aí que sejam mais gentis e que, né, que consigam trazer mais cooperação para a vida de vocês aí. E o que fazer com a reação negativa da criança? Gente, lidar com... Como que a gente lida, né, com essa reação negativa?
Primeiro entendendo que essa criança está se desenvolvendo, né? Como eu disse, até nós, às vezes a gente tem reações negativas, explosivas, né? A gente não consegue lidar com o não, a gente não consegue lidar com a nossa frustração. Imagina uma criança. Então a gente novamente valida a emoção, né? Nossa, tô vendo que você ficou nervoso, tô vendo que você tá com raiva, eu tô certa. Sempre trazer uma pergunta, ao invés de dizer assim, você tá com raiva, eu tô vendo. Não, parece, eu estou vendo, eu estou percebendo isso, eu estou certa, né? Sempre perguntar, sempre acolher, dizer, olha, eu estou aqui disponível, a gente pode conversar, eu posso te explicar de novo, caso você não tenha conseguido entender. Estou disposta a te ouvir também, né? Mas no momento, realmente, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente pode tentar encontrar um meio termo, a gente pode tentar encontrar, né? Enfim, a gente, como eu falei, é sempre legal a gente trazer uma sugestão dentro do possível, gente, né? É isso que é educar com consciência. A gente não tô propondo aqui de forma alguma, né, um caminho em que a gente tenha uma mentalidade permissiva. Não é isso, né? A gente precisa se respeitar também no processo de educar as nossas crianças. Mas se respeitar passa por entender que a gente só tem poder sobre como nós agimos. A gente tem o dever de orientar as nossas crianças, mas como elas vão reagir diante, né, do que a gente entrega, a gente não tem como controlar. A gente tem que parar de querer controlar as crianças, né? A gente pode acolher, a gente pode explicar de novo, mas a gente não pode controlar. E tira esse peso aí de suas costas, ó, faz assim, tira, porque isso já vai te dar um alívio muito grande. Entender que é assim mesmo, que você não controla, mas que ele tá amadurecendo, ele tá crescendo, né? Uma criança em desenvolvimento. Deixa eu ver alguns comentários aqui, ó. Tenta pautar, Joel falando que tenta pautar o não pro pequeno de 4 anos, que não é fácil. Não é fácil mesmo. Dá trabalho educar de verdade, né? A gente educar buscando se conectar, isso dá trabalho. Só que qual que é o lado positivo disso, gente? Quando a criança, né, ela começa a ter muito medo de você, do tanto de não que você grita com ela, e ela começa a ter aquela obediência cega, baseada no medo, né? Essa criança, ela tá virando uma bomba relógio de emoções não digeridas, porque é isso que acontece, né? A gente já sabe, a ciência comprova que várias doenças que a gente tem aí na modernidade, né, das doenças mais comuns, elas são consequências de emoções pouco ou nem um pouco percebidas, acolhidas e digeridas, né? Então, a criança que ela tá tendo ali uma explosão depois de receber um não, tem um lado positivo que ela tá tendo espaço, ela se sente segura o suficiente para poder ter uma descarga emocional. Ela não tem o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, então ela não sabe lidar mesmo com essas emoções. Mas se ela pode explodir ali com você, isso é ótimo. Ela tá se sentindo segura, a gente só consegue... Você consegue se abrir, você se emociona, né? Você chora com uma pessoa para contando a história da sua vida, sei lá, alguma coisa, com quem você não confia? Não, né? A gente só se abre com quem a gente tem conexão e confiança. Então, assim, eu sugiro, né, o que eu tô querendo convidar vocês aqui a fazer, é olhar com outras lentes, sabe? Troca o óculos, coloca uma outra lente, enxerga realmente com os olhos de quem tá entendendo como que uma criança se desenvolve e como as emoções funcionam, como que o cérebro humano funciona. É isso que a gente faz aqui, né? Não é achismo. Tem base científica, tem base de experiência. O Henrique falando, faz sentido sim falar que precisamos entender que a criança está em desenvolvimento, é um passo de cada vez, isso. Exatamente, né? Não adianta a gente... Se a gente faz tudo isso e a gente está esperando um resultado específico, que é exatamente o resultado de a nossa criança, né? No fim das contas, ela não nos dar trabalho, então a gente não está fazendo pelos motivos certos, a gente vai ter que conversar mais. A gente pode até fazer uma live só sobre essas expectativas, eu acho que vai ser legal. Depois me contam o que vocês acham, se esse tema dessa live faz sentido. Ó, Jaine, eu tenho transtorno de ansiedade, distúrbio bipolar e depressão crônica. Percebo que minha filha tem muitas reações negativas à correção e muitas vezes não tenho paciência. Ela tem 2 aninhos, então
Ô, Jaine, eu acho que você tem muitas coisas. Assim, pelo que você tá descrevendo aí, cuida de você, tá? Cuida de você, conforme você for ficando bem, ela também vai ficar melhor. Mas faça por você. Eu não posso te falar, diante de tudo isso que você apresenta, que você deveria fazer alguma coisa para ela nesse momento, sabe? Conforme você ficar cada vez melhor, conforme você for conseguindo, né, lidar melhor com, enfim, com o seu transtorno, com o distúrbio, com a depressão, você vai conseguir também, com certeza, ter mais... passar isso melhor para ela, assim, né? E ela vai ficar mais tranquila também. Isso com certeza. Então eu espero que você esteja podendo ter um tratamento, né, que esteja realmente te ajudando e que você consiga controlar tudo isso. Juliana, comprei o curso do Messing e estou adorando sua abordagem, Ana. Fico muito feliz, Juliana. Depois a gente vai conversar mais. Fico muito, muito, muito feliz. Suzana, eu tenho uma filha com 14, com PJDA, que não é fácil lidar com ela. Os irmãos vão atrás de tudo que faz. A mais nova, com 3 anos, leva os pais aos limites do não. Eu entendo, assim, gente, educar é muito desafiador, é difícil. Eu não posso vir aqui e falar assim com vocês, gente, é fácil, é tranquilo. Não, é por isso que a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional. Assim, isso é básico. É básico. Eu acho que tinha que ser parte. Sabe quando alguém, né, é engravida ou alguém entra numa fila de adoção? Quando alguém está se preparando para receber uma criança que começa a fazer enxoval, sabe? Começa a comprar as coisas para criança e tudo mais. Eu acho que uma coisa assim que a gente tinha que colocar no enxoval, né, da mãe, do pai, é desenvolvimento de inteligência emocional, caso isso ainda não esteja sendo feito. Porque muitos dos nossos sofrimentos que a gente tem, a gente pode amenizar se a gente souber como lidar com eles. Porque a maioria das coisas pelas quais a gente sofre, elas são sobre as nossas interpretações em relação ao que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma conversa que conecta com o meu filho aqui depois de, né, enfim, eu preciso dizer um não para um tênis caro que ele está querendo comprar, por exemplo. E eu tenho essa conversa que me conecta, mas eu tô com a expectativa de que a criança vai virar e falar assim, ah, não, ótimo, maravilhoso, mãe, tranquilo demais, tô bem. E isso não acontece, né? Então essa expectativa que eu tenho dessa reação, que não é compatível com a realidade, nem muitas vezes com o que a maioria das crianças tem para entregar, me gera um sofrimento que, caso eu consiga lidar com o fato de que eu tenho controle só sobre as minhas ações e de que pro meu filho eu tenho que estar aqui para ele, é para acolher, é para me conectar e não para, né, enfim, levá-lo a agir de determinada maneira específica, então eu tiro de mim uma carga de sofrimento. Então, olha, Suzana, faz isso, né? Fica mais focada aí também em como você aprende a lidar com esse estresse. Porque uma outra frase que eu gosto muito do mindfulness é: você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Porque é estressante mesmo lidar com crianças, né? Elas são imprevisíveis, muitas vezes são previsíveis para muitas coisas, para outras coisas elas são extremamente imprevisíveis, elas são barulhentas, elas são bagunceiras, elas são isso tudo, é natural, criança é assim, né? Então, assim, não é a gente que tem que apagar o que é a infância, a gente tem que aprender a nos fortalecermos emocionalmente, porque além dos filhos a gente tem que trabalhar, a gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que garantir alimentação saudável, né? A gente tem que pagar as contas, é coisa demais. Então, se a gente não estiver fazendo alguma coisa pela nossa inteligência emocional, não dá, né? Suzana, a Suzana falou assim, a minha filha de 3 anos gosta de nos levar ao extremo. Ela não gosta, ela não sabe, ela não tem consciência do que ela tá fazendo, tá? Ela não tem, isso aí eu posso te garantir. Então, se isso te ajudar a lidar melhor com ela, saiba que ela não está fazendo nada para te levar a lugar nenhum. Ela tá fazendo o que ela dá conta, respondendo ao ambiente em que ela está, tá? Então, assim, se for um ambiente que, de alguma forma, deixa ela insegura, ela vai de todas as formas, porque ela ainda é um filhote, né? E ela é um bicho, como eu, você, todos nós somos animais, mamíferos.
Então, qualquer filhote de mamífero precisa ser protegido e vai fazer de tudo para ser protegido. Então, se ela não estiver se sentindo protegida, talvez ela vai instintivamente fazer o seu melhor para poder conseguir, né? Joel perguntou assim, às vezes eu perco um pouco de paciência e dou uns apertos no braço do meu filho, isso é complicado? Mas muitas vezes mesmo. Joel, você tá fazendo essa pergunta, você sabe a resposta. É complicado, sim. Inclusive, se a gente falar em termos de legislação, isso é proibido, né? Então, realmente, o caminho é a gente aprender a lidar com todo esse estresse, né? Então, meu filho é autista, Natalieles... Gente, eu sou péssima para ler os nomes, desculpa. Natieles, meu filho é autista. E não sei lidar com as birras e muitas vezes não controlo minhas emoções. Natieles, depois me chama no inbox, tá? Eu não sei falar tanto sobre autismo, infelizmente. Mas eu sei que a maneira, eu posso talvez até pesquisar um pouco para poder te ajudar nisso. Me procura no inbox porque eu sei que tem um padrão diferente ali, mas uma coisa que a gente precisa entender sobre birra, gente, é que é sempre sobre conexão. Quanto mais a gente entende a criança, quanto mais a gente conhece a nossa criança, mais fácil, né, a gente consegue ajudá-la a lidar com aquele momento ali. Não fica atrás de receita de bolo, não. A gente precisa entender o que aquela criança específica precisa. É isso que ajuda, né? E é isso que você falou, né, Nath, assim... Por mais que seja, e eu volto a dizer assim, receba a minha compaixão, a minha empatia, imagino que seja muito desafiador lidar com isso, mas você tá aqui já trazendo, a resposta, né, pra questão, são as suas emoções, é você que tem que aprender a lidar com elas, né. Então, tenho uma com 1 ano e 6 meses, ela já entende o não, faz muita birra perto das pessoas, como devo agir? Muitas pessoas vão te dizer que ela entende o não, ela entende de alguma forma, né, até pelo nosso tom de voz, que aquele lugar ali não é, por exemplo, sei lá, a tomada. Que a tomada não é um lugar onde ela pode chegar. Eles entendem o não, em uma certa medida eles conseguem entender que existe ali uma negativa, só que isso não significa que eles vão conseguir evitar a curiosidade, né? Ela tá vendo tudo pela primeira vez, imagina que você foi assim, você acabou de chegar... no fundo do mar, sabe? Assim, alguma coisa do tipo, sei lá, você foi pra um outro planeta, você nunca viu aquilo na sua vida. E você tá andando, você tá podendo, você tem, né, assim, uma criança de 1 ano e 6 meses já anda. Você tem livre acesso às coisas que você quer conhecer, né? Então, assim, ela entender que vocês estão dando uma negativa pra ela não significa que ela vai conseguir neurologicamente evitar o impulso de ir lá satisfazer a curiosidade dela. Isso é neurológico também, né? Como o córtex pré-frontal não está desenvolvido ainda, vai demorar bastante, ela é impulsiva, né? Ela só tem o agora, ela não conhece o daqui a pouco. Ela quer ver aquilo e é agora, né? E aí ela faz birra perto das pessoas. Como agir? Primeiro, esquece as pessoas, né? As pessoas é que precisam se educar para entender que criança faz birra mesmo e parar de olhar torto para a mãe que o filho tá fazendo birra na rua. Então, não se importe com isso, assim, de verdade, sabe? Não se trabalhe para que isso não te afete. E depois, a questão da birra foi o que eu acabei de falar, né? É entender como que essa criança específica vai ser acolhida. O meu filho, por exemplo, eu preciso segurar ele, porque ele tem feito umas birras aqui que senão ele vira a cabeça para trás e bate a cabeça no chão, assim. Então, eu sei que precisa de acolhimento físico, né? Tem crianças que já não gostam do acolhimento físico. Agora, uma coisa que funciona muito, Emily, é distração. Nessa idade, né? Não tem que ficar dando lição de moral pra criança na hora que a birra tá acontecendo, não. A gente ela não vai entender, não, tá? Então, assim, é realmente distrair, pegar outra coisa e dar no lugar, pra ela poder mudar o foco da atenção dela. Juliana falando assim, achei muito interessante que você falou sobre os muitos nãos que damos ao longo da vida para as crianças e esses acabam perdendo o valor da palavra.
É sobre isso, né? É a palavra ao vento mesmo, assim, é palavra sem valor, sabe? Quando a gente fala assim, às vezes, sei lá, do eu te amo, né? Da palavra eu te amo, da expressão, né? Da frase eu te amo, que às vezes é falada de forma banal. Então, assim, eu acho que é lindo se a gente conseguir amar realmente todo mundo, né? Mas precisa ter sentido, precisa ter intenção. Se a gente tá conversando, se a gente tá se propondo, né, a viver a vida de uma forma mais mindful, então a gente também se propõe a fazer qualquer coisa com mais consciência. E fazer com consciência é fazer com intenção. O que é a intenção? Por que eu estou fazendo isso, né? Às vezes a gente fala não, como eu falei, só porque a gente está cansado, porque a gente está exausto, e não porque realmente aquilo é não, né? Porque aquele não, ele precisa ser dito. Então, aí a criança, ela nem entende esse valor, aí como algumas pessoas falaram aqui, vira aquela coisa assim, né? Não, 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 e é só o não pelo não. Minha mãe só fala não pra mim. Ela te marca, né? Ela te entende, ela te interpreta dessa forma. Tá, Delacorte, falando assim, ó, uma coisa que aprendi foi sempre deixar o sim significar sim e o não significar não. Às vezes dói falar não, mas sei que é para o bem dele e para o seu futuro. Eu concordo, foi o que eu falei, assim, né? Eu concordo sim que a gente tem que falar não. Algumas pessoas que têm essa abordagem, né, de educação mais consciente falam, não fale não, eu não acho não, eu acho que o não faz parte. Mas eu acredito que precisa ter um contexto, né? E aí, assim, o que eu entendo que dá certo pelos estudos, tanto na comunicação não violenta, né, e outros estudos que eu tenho feito sobre linguagem, cérebro humano, é que essa estruturinha que eu passei para vocês funciona. Andréia falando assim, bom dia a todos, tenho 3 filhos, um de 23, 15 e 5. É muito difícil. O de 15 está extremamente agressivo, palavras respondendo, não obedece. O de 5 parece que eu falo em outra língua. É muito desafiador, né, Andréia, essa questão das gerações que são muito diferentes, né? E aí, olha só, uma coisa, né, que você trouxe, assim, só para poder te trazer uma perspectiva diferente, é a obediência. Talvez você possa refinar um pouquinho a maneira como você fala para que não soe como uma ordem, porque ninguém gosta de ficar atendendo a ordem. Quando a gente aprende a conversar com as nossas crianças fazendo pedidos e convidando a colaboração, né, a gente ensina essas crianças a serem mais responsáveis, porque ela não está obedecendo. Quem está obedecendo não é responsável. Sabe, pensa, por exemplo, numa fábrica, né? Quem tá lá trabalhando, por exemplo, na produção, né? Que tá lá enfim, tá trabalhando na produção de sapatos, vamos supor, alguma coisa do tipo. Aquela pessoa não é responsável pelo sapato final, né? Ela tá ali cumprindo uma ordem. Mas quando a gente tem, ao contrário, né, um tipo de organização social em que a gente convida a colaboração, inclusive a gente aceita, né, porque talvez, como eu falei aqui, a gente também precise aprender a ouvir os nãos dos nossos filhos, porque às vezes eles vão acontecer também, e ensiná-los a justificarem os seus nãos pra gente, né? Então talvez você possa fazer alguns ajustes aí na sua comunicação com eles, né, e alcançar mais, enfim, mais cooperação, né? Vou ver só a Suzana aqui, ó. Vou ver só a Suzana aqui e aí eu vou fechar. Nós, como pais, sabemos que não devemos agir, sentir dessa forma, mas quando estamos no meio da situação, não conseguimos lidar como queremos que eles sejam capazes se como pais falhamos. Suzana, o segredo é exatamente, né, a gente aprender a ter essa inteligência emocional. A inteligência emocional, ela serve para que tudo que a gente está aprendendo na teoria, né, sobre como educar crianças numa perspectiva mais gentil, mais colaborativa, ela seja a nossa prática, né? Ela não seja algo que fica na ordem das nossas ideias, das nossas intenções e que porque a gente não consegue fazer gera culpa, né? O que muitas vezes eu vejo que acontece. As pessoas, elas têm se informado, elas sabem, elas têm consciência muitas vezes da educação que elas receberam, de como foi sofrido. Elas não querem reproduzir aquilo com seus filhos, só que elas não conseguem, né? Enfim, exatamente porque não temos
essa inteligência emocional, muitas vezes, elas não conseguem levar aquilo para a prática e gera culpa, e aí o sofrimento só aumenta. Então é por isso que a gente precisa realmente desenvolver a nossa inteligência emocional, e é por isso que eu sempre convido vocês a praticarem mindfulness, né? Que é um caminho que vai realmente ajudar vocês e conhecer, por exemplo, como que funciona o cérebro da criança, né? Que eu tô falando que é essa parte mais da informação, da consciência. Saber como funcionam as conversas que conectam. Hoje eu dei um exemplo aqui pra vocês, né? E aí a gente vai conseguindo tudo isso. E alguém, né, eu acho que foi a Andrea, que falou assim, eu faço pedidos, mas o de 5 não me ouve. Eu não sei exatamente como que é isso, né? Enfim, você tá me dando um cenário bem genérico, mas talvez, então, se você tá fazendo pedidos e os seus filhos, né, de gerações diferentes, de 15 e de 5, não estão te atendendo, não estão te ouvindo, então talvez você não esteja se comunicando bem como você acha que está, entendeu? Às vezes o que a gente está falando não está sendo entendido. Isso acontece, né? Então talvez realmente seja o caso de lidar melhor, aperfeiçoar, polir essa comunicação. E essa relação, essa conexão, fazer coisas juntos, gente, né? Eu sei que às vezes é difícil, que a gente saiba trabalhar, que a gente tem 1000 coisas para resolver, mas nada é mais importante para a criança do que a nossa presença. Ontem eu coloquei meu filho de 1 ano e 2 meses para cozinhar comigo. Foi ótimo. Ele sempre fica chorando, ele sempre fica puxando minha calça na hora do almoço, quando eu tô preparando o almoço. E aí eu falei assim, hoje eu vou colocar esse menino pra me ajudar a misturar as coisas aqui, sabe? Assim, na verdade eu tive uma ajuda que a avó dele tava junto. E mesmo quando ele tá com a avó, ele quer ficar comigo. Ele super participou e foi ótimo. Então, às vezes, se a gente não tem tempo, assim, sobrando porque a gente tá correndo, porque a vida tá acontecendo, sabe? Nessas coisas do serviço doméstico, às vezes, as crianças super se engajam, principalmente, né? Mais que os adolescentes, e se divertem, tá? Então, meu povo, é isso, né? Não é não? Será que a gente pode trazer uma reflexão sobre esse não? Será que a gente pode explicar? Será que a criança merece? Né? Será que a criança é gente? Ela também merece entender o porquê do não que ele está recebendo de algo que ele queria muito, por exemplo, de algo que ele estava planejando fazer? Eu acredito que sim, né? A Ju falando aqui, ó, live muito maravilhosa, já encaminhei para várias amigas, mães. Muito bom ver homens aqui buscando aprender também. É algo que eu tenho amado aqui nos últimos tempos, no Educar Zen. Quantos homens chegaram, né? Realmente, você vê que a gente fica com esperança de que esse mundo tem jeito, né? E a nossa esperança também é o que a gente está fazendo com essa nova geração de crianças. Então, gente, agradeço muito, né, por terem me ouvido, estarem aqui abertos e abertas também para dialogar comigo, pelas perguntas, pela participação. Agradeço imensamente, de coração. Assim como a Ju, por favor, né, compartilhem essa live para que mais pessoas possam refletir, né, um pouco sobre essa palavra que faz parte das nossas vidas, que a gente fala várias vezes ao dia e que a gente precisa, como tudo, eu acredito, assim, trazer sentido, trazer presença, né, trazer intenção. É isso, a gente se vê muito em breve. Conversem comigo pelo inbox, gosto de conversar com vocês e a gente vai se falando. Espero ter ajudado. Um abraço, até mais.